Ora viva, graça e paz, boa tarde a todos que estão no Brasil, boa noite para quem está em Angola e nos acompanha para o resto do mundo. Eu sou o Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao nosso live. Bem-vindos ao canal Só para Esclarecer, a página Só para Esclarecer. Como prometido é devido, hoje nós estamos aqui para falarmos um bocadinho sobre a vida e obra do Dr. Enéas Carneiro. Para você que esperou ansioso, nós estamos aguardando por você. Vai deixando seu comentário, partilhe, comente. Vai chegando a partir do Brasil, a partir de Angola. Nós estamos aguardando. Para falar comigo, para abordarmos essa conversa sobre a vida e obra, sobre o legado deste grande ícone da nação brasileira, está comigo o João Sparano. João Sparano é uma pessoa que teve contato direto com o Dr. Enéas Carneiro, é o presidente do Instituto Enéas Carneiro e, por sinal, é genro. Então, ele é uma das pessoas indicadas para falarmos um bocadinho sobre a vida e obra deste gigante, não só da ciência, da área da medicina, bem como da área da política brasileira. João Sparano, seja bem-vindo à página Só para Esclarecer. Boa tarde a todos aqui do Brasil, boa noite a todos na Angola, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, viu, por esse espaço, obrigado bastante por estar podendo falar sobre a vida de um dos maiores mestres, não só da política, mas também um mestre na vida, né, que foi o Dr. Enéas Carneiro. Eu sou João Sparano, sou nascido no interior aqui do estado de São Paulo, e eu entrei na vida do Dr. Enéas muito jovem. Eu sou filho de uma professora, de um médico, e o PRONA foi criado por médicos, né? O partido foi criado por médicos, e em 1982 foi a primeira reunião deles a respeito, acho que, do PRONA. Eu sou nascido em 78, era um menino ainda, mas sempre acompanhei muito essa trajetória toda. Sou casado com a Patrícia. A Patrícia foi deputada aqui pelo estado de São Paulo, pelo PRONA. É uma das filhas, né? Ela não é filha biológica, mas ela é uma filha de criação do Dr. Enéas Carneiro. E sempre foi um prazer muito grande aí estar na vida dele. Hoje, sou candidato a deputado federal aqui por São Paulo, para levar os ideais aí do PRONA de volta a Brasília, que é o nosso grande projeto nacional. Essa é um dos maiores legados que o Dr. Enéas deixou. Boa, boa. Nós é que agradecemos aqui a sua presença e já começaram a chegar aqui alguns internautas a partir mesmo de Angola. Olha, alguém escreveu aí, eita, já começou a partir do Brasil também. Temos aqui Brasil, Angola, já estou ligado. Temos também Felicidade Lopes, já estou ligada. Nosso nome é Enéas. É uma página e um canal que também divulga as obras do Dr. Enéas. Sim. Aqui temos também o Branco Epalanga Ovídio, a partir da Angola. João, você tinha noção que o Dr. Enéas é muito apreciado em outras lides em Angola? Há muitos admiradores. Já sabia disso ou nem por isso? Sabia, e a gente sabia desde a época que o Dr. Enéas também, ele era vivo. Por incrível assim que pareça, chegava muitas cartas. Na época o pessoal escrevia carta, né? Existia ainda esse hábito que hoje se perdeu com o e-mail, né? Chegavam muitas cartas, não só da Angola, tá? Chegavam cartas de todos os lugares do mundo no diretório do PRONA em São Paulo. E ficava lá na Brigadeiro Luiz Antônio. De apoio sempre ao Dr. Enéas, querendo conhecer o Dr. Enéas, mas esse carinho veio muito depois da morte do Dr. Enéas, que começamos a divulgar bem o trabalho dele, né? Mas o carinho da Angola, vendo agora o carinho deles, é impressionante. Eu fico emocionado de ver que o Dr. Enéas está fora do Brasil, conquistando seus ideais aí, um povo que merece bastante também uma visão política bem ampla aí, que é lá na Angola.
Bom, João, sabemos que hoje é dia 7 de setembro e assinala o Dia da Independência do Brasil. Bem, eu já fiz um comentário até no meu perfil. Por exemplo, quando se fala da independência de Angola, o impacto é diferente de falar da independência do Brasil. Pelo menos para os angolanos. Os angolanos viveram muito tempo sob o jugo colonial português e foi através de luta, derramamento de sangue, que é para poder se libertar do jugo. E então nós falamos nesse sentido da unidade nacional. E já no Brasil, você vê que aqui há muita polaridade, e hoje na independência há marcha de um lado, não há do outro. E eu vejo o doutor Enéas, ele sempre negava ser taxado ou rotulado como sendo de esquerda ou de direita. Ele preferia ser considerado um nacionalista e pude ver que seu desejo, na verdade, era a unidade de todo o povo brasileiro e lutar para que o Brasil se Sim. firmasse como uma potência mundial. O que é que te apraz dizer sobre isso, sobre a independência do Brasil? E também, por Eu exemplo, acho que os negros, por exemplo, que eu vejo, muitos deles não se revêem, porque quando foi proclamada a independência ainda estavam sob o jugo também da escravidão. Né? O que é que te apraz falar correto. sobre a independência do Brasil? Eu acho que hoje, nos dias atuais, o doutor Enéas estaria com uma certa idade, até eu acho que fora da política pela idade, e uma pessoa muito triste. Eu acho que muito triste de ver que a independência virou um ato político. O dia da independência hoje no Brasil é um dia de ato político. Nós perdemos toda a nossa parte cívica. Nós perdemos hoje o que existia de carinho pela pátria, deixando aí uma polaridade entre direita e esquerda, que para mim é face todos da mesma moeda. E isso perdeu o brilho, perdeu o sentido do Brasil ser independente. Infelizmente, isso está acontecendo. Nós não temos independência nenhuma e muito menos uma pátria onde temos um governo que lesa essa pátria todo dia, que é o atual governo do Jair Bolsonaro. Em relação a, aos negros, a maior injustiça desse país sempre foi feita, né? Isso não só desse país, eu acho que o mundo inteiro sempre é a maior injustiça. Eu, eu penso que defender a nação é também defender a sua cultura, né? E nós deixamos muita cultura de lado. Infelizmente, o Brasil está precisando despolarizar de direita e esquerda e olhar mais para o povo brasileiro, olhar mais a nação brasileira, a riqueza desse país e voltar a não estar junto dessa moedinha aí que eles estão fazendo. Quem sabe um dia, com o Prona de volta, a gente consiga trazer o nacionalismo para dentro do Brasil, da nação toda. Boa. É uma surpresa, porque muitos brasileiros ainda confundem os ideais de Enéas com, por exemplo, defendido agora por Bolsonaro. Porque eu vejo muito nas redes sociais falarem que, olha, perdemos o Enéas, mas ganhamos Bolsonaro. Mas quem estuda as ideias do doutor Enéas dá logo conta que Bolsonaro está a fazer exatamente o oposto daquilo que Enéas defendia, ou não? Sim, totalmente. Eu tive, assim, eu conheci bastante o Jair Bolsonaro, e muita gente fala assim, pô, João, você chegou até um dia a apoiar o Jair e tudo mais. Não, por conhecer o Jair, estar no meio político, eu via no Jair algo mais ligado a uma parte conservadora. O doutor Enéas Carneiro sempre foi um ícone no nacionalismo. A sua ideologia não é uma ideologia de direita, não é uma ideologia de esquerda. O doutor Enéas sempre disse o seguinte, que ele gostava da ordem. Então as pessoas confundem essa ordem que o Jair Bolsonaro diz aplicar com o que o doutor Enéas realmente aplicou. O doutor Enéas era um homem de conhecimento, é um homem que tinha esse conhecimento. E, infelizmente, o nosso presidente da República, ele deixou o conhecimento de lado e ele foi para o lado político, 100% político, entregando a nação, levando a nação aí
aos grandes investidores, entregando ao sistema internacional. Então, para nós, pronistas mesmo, nós que sempre estudamos o nacionalismo, que sempre estivemos aí lendo as obras do Dr. Enéas Carneiro, o grande projeto nacional de 94, o grande projeto nacional de 98, o Brasil em Perigo, e também vendo os vídeos do Dr. Enéas, trabalhando ao lado do Dr. Enéas, é uma afronta, cara. Para mim, é uma das maiores afrontas do mundo você comparar Jair Bolsonaro com Enéas Carneiro. Boa. Muito bem. Agora, João, nós vamos querer ouvir um bocadinho daquilo que foi a vida e obra do Dr. Enéas Carneiro. Resuma-nos, assim, sua infância. Sabemos que ele foi médico, como ele entra para a política, o que é que lhe motivou a entrar para a política e quais são as ideias que ele defendia. O Dr. Enéas Carneiro nasceu no Acre, uma família muito simples, né? Aos 9 anos, ele virou um arrimo de família, trabalhou bastante para ajudar a mãe. Ele tinha um irmão mais velho, o Eustáquio. Dr. Enéas do Acre foi para Belém. Belém ele estudou e foi ao Rio de Janeiro para fazer o curso de medicina dentro do Exército, porque, na verdade, ele não tinha dinheiro, né, para custear uma faculdade de medicina e ser isso muito caro. E para se manter também, ele dava aula nos cursinhos de matemática, de física. O Dr. Enéas chegou a ter um curso no Rio de Janeiro disso, um cursinho preparatório. Se formou médico, sempre muito estudioso, e ele ficou muito conhecido pelo curso dele de eletrocardiograma. Existe um livro que é o pai do eletrocardiograma, hoje todos os cardiologistas o chamam assim, que ele sempre criou essa obra, que é um dos maiores testes aí cardíacos que tem, que é o eletrocardiograma. O Dr. Enéas sempre foi um apaixonado pela pátria. A pátria, para ele, sempre foi em primeiro lugar. O Brasil, realmente, assim, eu acho que o amor que ele tinha por essa pátria, ele queria colocar isso nos eixos. Foi quando ele decidiu criar o PRONA. O PRONA foi criado pelo Dr. Enéas, escrito pelo Dr. Enéas. O Dr. Enéas teve o seu tempo dedicado ao manifesto, ao estatuto, convidou uma equipe de amigos, médicos, e ele apresentou esse projeto, e todos os amigos falaram, não, vamos junto. E foi quando, em 1985, ele conseguiu a homologação do partido. Foi muito difícil, o pessoal viajou aí o Brasil inteiro, que na época não era coleta de assinaturas, na época eram convenções, então era muito mais difícil, né, você criar um partido político. E ele conseguiu criar um partido nacionalista, um partido que ele defendia como um filho. O Dr. Enéas tinha um carinho enorme aí pelo partido. E o que ele mais se preocupava, por incrível que pareça, todos perguntavam assim, Dr. Enéas, qual a sua maior preocupação? Ele sempre dizia, as crianças. A minha maior preocupação desse país hoje é como estão doutrinando as crianças. Porque ele sempre disse que criança era um livro em branco. E eles que iriam construir, de fato, essa nação. Então, sua maior preocupação era tirar a criança da rua. Ele disse que no primeiro ato dele de governo, ele iria arrancar, né, todas as crianças de rua e dar um ensino e um conhecimento para libertar toda essas pessoas que estavam aí numa doutrina da esquerda desse país. Então, essa era a maior preocupação do Dr. Enéas. Boa. Bem, o que me deu a entender que ele convidou mesmo muitos quadros. Eu vi aí um doutor que é doutor em física, né? Doutor em física, e tinha muitos outros. Doutor Enéas, eu vejo que é um homem que estava em frente do seu tempo. Falava coisas que nem os brasileiros naquela altura entendiam, e depois ele era taxado como um louco,
mas ele defendia ideias assim de levar o Brasil, defendia, por exemplo, a questão do Brasil ter arma nuclear, porque as grandes potências tinham para impor respeito, sobre a negociação da dívida externa também. E como é que tu vês essas ideias do Dr. Enéas? Até te cortando aí a respeito da bomba, né? Uma vez a gente estava no diretório conversando, aí veio essa bomba atômica aí que todos ficaram. Na realidade, o doutor Enéas sempre pensou muito em soberania nacional. A riqueza desse país aqui é muito alta, sempre foi. O Brasil hoje ele seria número 1 e autossuficiente em tudo. Quando você falou de dívida, o doutor Enéas defendia muito que esse sistema fosse cortado. É algo que eu defendo também. Acho que a auditoria da dívida pública, hoje nós temos uma referência na auditoria da dívida pública, que é a Maria Lúcia Fatorelli. Isso nós temos hoje que lutar bastante. E a bomba atômica, como você disse, além do seu tempo, o povo não entendeu que a soberania nacional não é de ataque. A soberania nacional é de defesa. Então, a bomba atômica seria uma defesa. E ele até sugeriu, na época, que a Argentina, Colômbia, Venezuela, os nossos vizinhos também tivessem uma bomba atômica. Então, o caso de soberania nacional, o país perdeu, né? Um país tão rico como o Brasil, hoje nós não temos soberania em nada. Boa. E falando um bocadinho sobre o Prona. O Prona foi extinto, o Prona voltará. As pessoas querem saber, porque eu vejo que há muitas pessoas que se revêem nos ideais do Dr. Enéas. Há projeto para fazer ressurgir o Prona, não há? Como é que ficou o caso do partido fundado pelo Dr. Enéas? O Prona fez uma fusão em 1900, eu me ligando aqui, cara, é duro fazer ser candidato. Era isso, pessoal. Aí. Desculpa. O Prona, em 2005, na verdade, vamos lá, vamos começar em 2003 para 2004, o doutor Enéas sentiu uma forte dor no braço. Uma forte dor no braço esquerdo. Ele chegou a comentar com a Patrícia, ele falou, minha filha, eu tô com uma dor no braço muito forte. E ela virou para ele e falou, essa pasta que o senhor carrega é muito pesada, né? Você deve estar dando alguma dor lombar, alguma coisa assim, tudo mais. Ele falou, não, isso não é uma dor lombar, isso não é uma dor muscular também. E meu pai, como médico ortopedista, na época, falou, isso não é uma dor muito muscular, não. Precisamos investigar tudo isso. Foi quando ele descobriu, através de exames, a leucemia. O doutor Enéas entrou no processo aí de tratamento da leucemia em 2004, 2005, e foi quando ele sugeriu para a Patrícia fazer, junto com ela, a fusão do partido. A fusão do Prona com o PL, que ia se tornar o PR, né? Essa fusão foi feita porque o doutor Enéas, como eu disse ali há pouco, né? O doutor Enéas tinha o Prona como um filho homem que ele não teve. Isso daí ele sempre falava. Ele falava, poxa, só mulheres. E o Prona é o filho homem que eu não tive. E ele brincava com isso, ele falava. E, na verdade, a imagem do Prona sempre foi ligada a ele. É muito difícil alguém falar assim, o Prona da Patrícia Lima, que foi deputada, o Prona da doutora Vania, a doutora Vania bem conhecida, que foi, o Prona do Elimar Máximo Damasceno. Não, quando você fala em Prona, logo vem a imagem do doutor Enéas. Sempre vem a figura Enéas Carneiro. Então, a maior preocupação dele sempre foi, o meu nome está na lama. O nome do doutor Enéas está envolvido em algo que seria o nome do Prona. Na época só existiam 2 deputados, que era o doutor Enéas e a Patrícia. A Patrícia era deputada estadual, o doutor Enéas federal, e ela era muito jovem, estava na faixa dos seus 20 e poucos anos ainda. E ele tinha medo que as pessoas, políticos, né, levassem o Prona para outro caminho, e
Patrícia sozinha, mulher, menina, não desse conta de segurar tudo como o doutor Enéas segurou. Sofreu muito. Aí ele fez a fusão. Ele fez essa fusão e houve a extinção do partido em 2007. O partido foi extinto, se tornando o Partido da República, que hoje voltou a ser o PL, Partido Liberal aí, do qual está o presidente Jair Bolsonaro. Ah, entendi. E o que é que o Instituto Enéas Carneiro tem feito nesse momento? Espera aí que eu não estou te escutando. Não, eu perguntei, sei que agora o João é responsável pelo Instituto Enéas, não é? Perguntei o que é que vocês têm feito atualmente, o que é que o Instituto tem feito atualmente. Agora seu som foi. Tá me escutando? Oh. Tá, legal, beleza. Hoje eu estou atualmente como presidente do Instituto. Foi feita uma nova eleição, a presidente era a Patrícia era a presidente do Instituto. Na nova eleição eu entrei como presidente. O Instituto Enéas Carneiro, ele sempre tratou na época como um instituto político, de palestras, um instituto voltado à área política. Como todo partido político no Brasil, é obrigado a ter uma instituição, um instituto. E com a leucemia do Dr. Enéas, nós transferimos um pedaço do instituto ao transplante de medula óssea. Porque no Brasil é muito pouco divulgado isso. No Brasil, pouco se trabalha a questão de medula óssea. Nós temos uma fila enorme para o transplante. A cura em jovens, adolescentes, que ainda estão no formato, ainda no seu crescimento, ela chega a ser de 90% do transplante de medula. Então, você curar a leucemia num jovem, ela é muito, muito fácil com o transplante. Só que é muito difícil você arrumar o doador. Foi aí que nós entramos com o Instituto Enéas Carneiro, entramos num projeto muito bacana do Promedula. Esse projeto é feito no Brasil todo. Nós tivemos até já prêmios com isso. Só que existe o lado político que a gente não quer misturar. O Instituto Enéas, ele é um instituto voltado à saúde, ele não é voltado à política. Então, não queremos misturar instituto com política. Ah, entendi agora. Entendeu? O porquê, assim, não é muito divulgado. Mas hoje o nosso trabalho está sendo feito. Hoje a gente está com um stand dentro do Rock in Rio, mostrando realmente o que precisa para se doar medula óssea, que muita gente ainda acredita que a doação é feita por pulsão lombar, que é aquela agulha que entra na medula, a máquina de aférese. O que significa a máquina de aférese? Ela é como se fosse uma hemodiálise de transplante de medula óssea, maravilhosa essa máquina. Você não sofre aquela pulsão lombar. Então, o Brasil ainda precisa investir muito nessa parte para tratamento de medula óssea. A gente sabe a dor da família, que é ter um jovem com leucemia, e a felicidade dessa família quando é feito o transplante de medula, e você pode dizer, olha, seu filho está curado, e isso é uma bênção. E o Prona, você me perguntou da volta do Prona. A volta do Prona foi algo que mexeu muito dentro da própria família, assim. Porque quando o Dr. Enéas faleceu, a maior vontade dele fosse que o Prona estivesse ido junto com ele. E foi, né? E muita gente culpou até a Patrícia por isso, porque a Patrícia, na época, foi a pessoa que assinou a fusão, porque o Dr. Enéas estava muito debilitado, ela que assumiu a presidência do Prona, assinando a fusão. Mas era a vontade dele, ele pediu. Ele falou, minha filha, esse foi o filho homem que eu não tive, essa fusão eu quero fazer por X motivo, e ela, lógico, que iria acatar isso. Então, quando nós resolvemos trazer o Prona de volta,
eu vou falar a verdade, como eu sempre disse para todo mundo. O Prona não era uma vontade do Dr. Enéas continuar, mas ele está voltando porque existem pessoas querendo ter posse de algo que foi criado pelo Dr. Enéas de uma forma com amor a essa pátria. E essas pessoas querem usar o nome do Prona de uma forma totalmente irregular, digamos assim, do que é o verdadeiro Prona, o que é aquele estatuto, aquele manifesto. E como a Patrícia, como o doutor Enéas faleceu, ele deixou algo para a família, para as meninas e tudo mais, e para a Patrícia ficou também o Prona, ficou o estatuto, ficou o manifesto, e ela conseguiu em Brasília registrar esse estatuto de novo, registrar esse manifesto, e trazer de volta o mesmo partido que era o Dr. Enéas, não mudando uma só vírgula do que ele escreveu. Então, hoje as pessoas perguntam, João, mas por que reestruturação e não reedificação? Porque, infelizmente, a reedificação foi algo que, na época, o Dr. Enéas já tinha até mudado. Você vê como ele estava muito além do seu tempo. Em 2001, o Dr. Enéas falou assim, eu vou tirar o nome partido e vou colocar o nome projeto. Ele falou, por quê? Ele falou, porque o nome partido vai sumir do mapa no Brasil. Isso em 2001. E agora nós estamos em 2022 e todos os partidos estão tirando o nome, né? Você vê que virou Cidadania, você vê que virou Podemos, você vê que virou Brasil, não sei do que lá. Então, os partidos estão tirando o nome partido, né? E o doutor Enéas, muito além do seu tempo, lá em 2001, já falou que isso ia acontecer no país. Então, o partido está querendo voltar, o partido... Estamos na luta aí, num processo aí, quem sabe, a qualquer momento, o partido volte. Bom, sabemos também que o Dr. Enéas deixou obras, escreveu livros, e queremos que o João nos falasse um bocadinho sobre os livros. Esse é o título de alguns livros, né? Ele falou sobre o projeto para a nação brasileira. Quais são as principais ideias, né? Para as pessoas que não vão ter acesso aos livros, pelo menos eu tenho uns 3 livros digitais já, vou beber muitos deles, mas é para aqueles que não têm acesso e queriam saber quais são as ideias que ele colocou nos seus livros, o que é que ele defendia, o que é que o João diria para nós. Vamos lá. Doutor Enéas, não sozinho, tá? Isso sempre foi muito bacana dizer. O doutor Enéas sempre com o grupo dele, sempre com os amigos, o grupo político que ele tinha, ele escreveu o grande projeto nacional. Eu digo que o Prona, ele é o único partido que tem um projeto nacional. O pessoal, todo ano de eleição, todo mundo fala, eu vou registrar o meu programa de governo, eu vou registrar o meu programa de governo. O Prona já tinha o seu programa de governo. Desde quando ele nasceu, o doutor Enéas já também, junto com o pessoal, escreveu o seu projeto nacional. Então, existe o grande projeto nacional 1994, quando o doutor Enéas foi candidato, o grande projeto nacional 1998, existe a cartilha O Brasil em Perigo. Isso o doutor Enéas escreveu. Na verdade, é um projeto nacional, nacionalista, onde ali ele coloca o Prona no poder. Se o Prona fosse ao poder, o doutor Enéas, presidente da República, como seria a educação, como seria a habitação, como seria transporte, como seria as Forças Armadas. Então, nesses livros do grande projeto nacional, você vai entender bastante como seria o Prona no poder. Muita gente pergunta, né, poxa, como seria o doutor Enéas, presidente da República? A resposta está nos 2 livros dele, no grande projeto nacional. Como seria a auditoria da dívida pública, como seria feito todo o trabalho nacionalista mesmo, que o doutor Enéas sempre quis implantar na nação. A resposta está no livro. Então, eu peço para todo nacionalista. Hoje tem em PDF, está lá na página do nosso amigo lá, o Daniel, ele sempre coloca, queria até mandar um abraço para ele. Né? E a página do Daniel é essa que está escrito aí. Nosso nome é Enéas. DTN. Você que está nos assistindo,
Tá Siga aí a lá. página. Isso. Nós temos o canal no YouTube, né? Um canal de que nós colocamos todos os vídeos, Enes TV. Lá também tem, entendeu? Então, tem lá também. No Instituto Enes, nós temos os livros físicos, tá? Para quem quiser adquirir livro físico, ter ele, ler em mãos. É um grande projeto. É um dos maiores projetos que essa nação teve. É o projeto que eu hoje defendo levar a Brasília, de volta a Brasília. João, mas o doutor Enéas só não foi eleito pelo facto de não ter ainda internet naquela época e a televisão não dá muito espaço para ele, ou também foi boicotado a nível externo, porque ele dizia muito que o projeto dele para alavancar o Brasil não era bem visto pelas grandes potências, a que se deveu Sim, esse entrave da própria ascensão de Enéas. vamos lá. Hoje, o que acontece com a nação? A nação hoje ela vive uma mentira, 100% uma mentira. Não adianta você chegar em mim e falar assim, João Vitor, qual o seu maior projeto como deputado federal? Saúde, educação, segurança pública. Como você vai fazer isso? Isso é uma mentira que todo mundo fala. Vamos investir em saúde, vamos investir em educação. Você vai investir na saúde, sendo que hoje do PIB brasileiro, 5% vai para a saúde. 4,5% para a educação. Nenhum por cento, é 0,30% vai para a segurança. E 48% a quase 49% na dívida pública. Então, o doutor Enéas, ele era mal visto, digamos assim, por ele querer cortar o que assola realmente esse país, que é o sistema internacional financeiro. Eu não tenho como pegar do PIB e investir na nação, sendo que 49% do que eu arrecado eu tenho que pagar de juros da dívida pública. Isso é um absurdo, é totalmente absurdo o que acontece dentro da nação. Então, hoje, uma auditoria da dívida pública, um corte no sistema internacional financeiro, ele tem que ser feito. O país só vai prosperar se eu conseguir cortar com o sistema. Se eu não conseguir cortar com o sistema, tudo que eles estão falando hoje é mentira. De todos os candidatos. Eu, candidato, eu não prometo saúde, eu não prometo educação e eu não prometo segurança. Por quê? Porque eu não tenho como fazer isso. Agora, eu prometo uma auditoria da dívida pública. Aí sim, eu cortando esse gasto que o país tem, eu injetando esse dinheiro dentro da nação, vai ser a nação mais próspera, mais produtiva do mundo. A gente pula de um patamar que nós estamos aqui embaixo para um patamar muito alto. E o doutor Enéas, quando lançou isso, em romper com o sistema internacional financeiro, é esse sistema que move Rede Globo, esse sistema que move hoje a mídia, é o sistema que move parte dos políticos, é esse sistema que afunda essa nação e deixa a gente viver como colônia. O Brasil hoje, ele sempre vai ser uma colônia, sempre vamos abaixar a cabeça e acreditar que isso vai mudar, entendeu? E não vai mudar dessa forma nunca. A mentira vai continuar dentro do país. Falando em mudar e falando na sua candidatura também como deputado federal, deixa-me dizer aqui algo que eu já notei no Brasil. É bom essa abertura das pessoas se candidatarem a nível individual, por exemplo, no meu país é um pouco mais fechado. Mas aqui eu vejo que até atores pornô, comediantes, alguém fazer qualquer gracinha no Facebook, se tiver seguidores, todo mundo se candidata a deputado federal e tem votos, ainda que não perceba nada de política, ainda que não tenha um projeto para defender em Brasília, mas aproveita da sua popularidade para essa questão aí. Não será que está havendo no Brasil uma banalização da própria política em si? É uma vergonha. Para mim, é uma das maiores vergonhas. Esses dias atrás, eu estava no carro conversando com a Patrícia e eu estava conversando sobre isso. Eu falei, o cara vai lá, faz uma dancinha no TikTok, a dancinha dele dá certo, ele vai lá e se candidata a deputado. O cara vai lá, ele faz um filme pornô, vira chacota no mundo, vai lá e se candidata a deputado.
Eu acho que a Constituição ela tem que ser refeita no país. A Constituição tem que ser totalmente refeita. Hoje, para você entrar em um concurso público, você tem que ter as regras do concurso público. Às vezes, um curso superior, você tem que se manter estudando. E para você ser político, basta uma dancinha no TikTok, que você vai lá defender as leis desse país. Você vai chegar num Congresso Nacional, vai ficar sentado lá e vai simplesmente fazer nada. Então, enquanto isso que não tiver a ordem, volto de novo a dizer, o país precisa de ordem. O país precisa amar a pátria em primeiro lugar. Você não vai conseguir mudar isso. Só que quem faz as leis de mudança são os próprios deputados. Jamais eles vão querer barrar a entrada deles dentro do Congresso Nacional. Para isso, eu sempre levantei a bandeira de que nós, nacionalistas, devemos, em cada parte desse país, eleger um deputado federal. Começar a ter bancada, começar a colocar o nosso nome, a nossa cara, a nossa vontade. Hoje, infelizmente, eu tenho que ser candidato por um partido político. Eu não tenho prona para ser candidato, mas eu sou candidato por um outro partido político. Ah, João, por que você escolheu esse partido? Eu escolhi, na verdade, a disputa interna desse partido. Eu poderia estar em qualquer um partido, mas eu quero estar no partido que eu possa ser eleito, que eu tenha chance de ser eleito. Então, essa foi o meu critério de escolha. E eu acredito que com a volta do Prona, eu consiga implantar também no Congresso essa vontade de cortar isso, de cortar que essas dancinhas de TikTok da vida virem um deputado federal, de que o cara vá para a rua fazer uma manifestação, uma baderna, vire um deputado federal. Tem que começar a refazer essa Constituição aí. Bem, João, outra coisa que eu queria lhe perguntar é sobre os outros indivíduos que o doutor Enéas havia reunido. Não sei se todos já faleceram, uns já devem estar velhinhos, né? Mas uma das coisas que eu vi é que ele conseguiu Todos traíram ele. Cientistas, todos Não traíram todos, ele. né? Quase todos. Opa! Eu estava aqui a dizer que o que eu notei é que ele conseguiu reunir muitos cérebros junto desse projeto Prona. Mas como é que foi? Sim. Como é que foi essa traição? Porque também me apercebi que ele, nos últimos momentos da sua vida, estava abandonado, sozinho, apenas com a filha, né? Como é que foi esse momento da vida dele? E vamos voltar lá no início do Prona. Em 1982, 81, 82, o doutor Enéas juntou um grupo de médicos, amigos, alguns físicos que não eram amigos, que não eram médicos, e para fundar o Prona. Quando o doutor Enéas fundou o partido, todos ajudaram, todos trabalharam, todos iniciaram uma carreira política nos bastidores. O doutor Enéas fez uma carta do qual ele sempre seria candidato à presidência da República. E isso teve, dentro do partido, algumas divisões na época, mas todo mundo sempre aceitava. Em 2002, o doutor Enéas resolveu sair candidato a deputado federal, foi o candidato mais votado na história do país, e continua sendo até hoje, porque o número de votos naquela época era menor do que se existe hoje. E o doutor Enéas foi eleito e o doutor Enéas sabia que ele ia ser um dos deputados mais votados. Junto com ele, vieram mais 6 deputados federais. Se tivesse o 7º candidato, seria eleito também. De todos esses eleitos, candidatos, somente continuou do lado dele o doutor Elimar Máximo Damasceno, do Rio de Janeiro, e a Patrícia, que foi eleita aqui. Os outros, por questões financeiras, é o que eu falei, não escondo, não.
Por questões financeiras, sim, se venderam. Porque Brasília é um antro enorme. Eu vou contar uma passagem que teve do doutor Enéas, que o falecido J. Parreira, meu grande amigo, que eu perdi esse ano por causa da Covid, e logo em seguida ele teve um problema cardíaco. Ele foi assessor do doutor Enéas. E tem uma parte da vida dele em Brasília que o presidente da Câmara desceu até o gabinete do doutor Enéas. Falou, doutor Enéas, eu preciso conversar com o senhor. Ele falou, pois não. Ele falou, mas é a sós. Ele falou, nada que o senhor tenha que falar que meu assessor não possa escutar. Eu não escondo nada de ninguém. O senhor pode falar. Ele falou, olha, nós vamos entrar com uma grande votação agora, tudo mais, e nós temos aqui uma oferta do governo, ele já cortou o cara na hora. Ele falou, olha, presidente, eu vou lhe dizer uma coisa. Faz de conta que o senhor nem esteve aqui. Por favor, o senhor pode se retirar do meu gabinete e eu vou entender que o senhor nunca esteve aqui para falar de proposta nenhuma, nem de compra de voto nenhum, entendeu? Então, os bastidores de Brasília rodam muito isso. E esses amigos viram e se deslumbraram, né, com tudo isso. E traíram o doutor Enéas. Isso foi um choque muito grande para ele, tá? Todo mundo via aquele homem forte, aquele homem com aquela fala grossa. Mas eu vou falar um negócio aqui em particular que as pessoas podem até ficar bastante impressionadas, assim, e eu acredito que a minha mulher vai até brigar comigo. Mas por várias vezes, o telefone de madrugada, na cabeceira da cama da Patrícia, tocava o doutor Enéas. Chorando como criança. Chorando mesmo. E se perguntando por quê. Por que esses amigos, essas pessoas que ele tinha como irmão. O doutor Enéas era uma pessoa que ele amava e respeitava muito todo mundo, entendeu? O traíram dessa forma. E você via o coração que esse doutor Enéas tinha, era impressionante. Um outro fato bacana, uma vez saindo de uma churrascaria, tarde da noite, tinha uma criança chorando, quietinha num canto assim, o doutor Enéas chegou e falou, o que aconteceu? Por que você está na rua? Você é uma criança, você devia estar em casa, né? Falou, eu estou olhando o carro porque eu preciso ajudar a pagar o aluguel em casa. E falou, e quanto que é seu aluguel? A criança falou, é R$ 400. E vocês não têm o dinheiro? Não, não tem. Ele virou para a Patrícia e falou, minha filha, você tem R$ 400 aí na bolsa? Ela virou e falou assim, mas será que ele está falando a verdade? Rapaz do céu. A doutora Enéas virou e falou para ela, criança não mente. A criança não tem esse espírito. Então ele acreditava muito, ele ajudou essa criança. E como ele fazia com todos, às vezes as pessoas ligavam de outro estado. Olha, doutor, nós estamos aqui, montamos o diretório do Prona. Poxa, esse mês está difícil, o senhor não tem aí para ajudar a gente? Então, assim, ele acreditava na palavra do ser humano. Sempre. O doutor Enéas sempre foi assim. Ele era uma pessoa totalmente pura. Às vezes a gente achava até que as pessoas passavam a perna dele por causa da pureza do doutor Enéas. Então, para ele, esse choque que ele levou dos amigos também ajudou bastante, viu? Na leucemia dele. Foi muito triste para ele ver esse golpe aí. Temos aqui uma pergunta do Guilherme Xavier, ele é um brasileiro e mora aqui na minha cidade, Mogi Guaçu. Ele escreve, numa possível volta do Prona, qual seria a relação com o movimento monarquista? Zero. Com o movimento, ok, mas voltar a monarquia no país é zero. Eu sou, como eu falei, gente, eu sou verdadeiro. Não adianta as pessoas falar, vamos voltar com a monarquia no país. Não vamos. O país é presidenciável. Não existe relação de volta a ser um país monárquico. Não tem como. A gente pode ter boa relação, lógico, é um respeito enorme pela monarquia. A monarquia começou essa nação.
Nós temos um respeito muito grande pela monarquia, eu tenho um respeito muito grande, mas pensar em voltar com a monarquia, não tem como. Nós somos um país presidenciável. E muitos pensam que o doutor Enéas também era reacionista, que ele pensava na volta de um passado, mas nem isso que eu vejo. Vejo que ele tem um projeto de futuro para o Brasil. Sim, totalmente. O Mas doutor ainda há Enéas tinha um muita gente projeto nacional que ainda há presidenciável. muita gente que defende que a República foi um golpe e que é melhor lutar para a volta da monarquia. Como vê isso? Não. Isso não é um projeto do PRONA, isso não é um grande projeto nacional. O doutor Enéas sempre pensava muito para frente. O doutor Enéas tinha um projeto presidenciável para esse país. Um projeto não só presidenciável, mas também um projeto ao Congresso Nacional, a diminuição do número de candidatos a deputados federais eleitos. Então, o doutor Enéas, ele tinha um projeto presidencial que não era um projeto de volta da monarquia, não. Tem mais uma pergunta, já estamos em 45 minutos para fazer para o Ah, João. João, Agora, uma coisa interessante uma vez, teve uma coisa que eu estava Aham. lembrando aqui, que foi legal até falar. O Prona, ele ficava lá na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, né? Que era uma rua, uma baixadona, assim. E de terça ou quinta-feira, não me recordo se era de terça ou de quinta, existia feira, né? Feira livre. E é tradição aqueles pastéis de feira. Não sei se você conhece aqui no Brasil os pastéis de feira, que é uma tradição. E a Patrícia sempre estava lá e tinha secretário, acho que era a Regina. A Patrícia virava e falava assim: Regina, vamos comprar um pastel? Vamos comer pastel? O doutor Enéas, lá da sala dele, já entrava aos prantos, né? Já chamava ela, minha filha, porque a fritura, a gordura entra nas veias do coração, e começava a explicar todos os. Aí ele entrava em todos os detalhes do coração que você imagina, né? Ah, tá bom, obrigada. Elas eram meninas, iam lá e compravam pastel. E comia pastel e tal, não sei o quê. Um belo dia, estão todas lá, né? Ah, vamos comprar pastel, vamos comprar pastel. O doutor Enéas vira para trás um de carne para mim. Aquilo todo mundo assustou, né? Falou, ué, mas como traz um de carne para mim? Ele falou, minha filha, traz um de carne. Ela pegou, foi lá, comprou, trouxe um pastel de carne. Ele pegou o pastel, ele colocou em cima de um papel daqueles que enxuga óleo, né? Colocou em cima de um papel que enxuga óleo. Ele apertava o pastel. Aí ele tirou todo o recheio do pastel, deu o recheio para elas comer, pegou a casquinha em volta, enxugava a casquinha do pastel para ele comer um pouco, um pedaço do pastel. Ele era um homem assim, ele se cuidava bastante, ele preservava muito a saúde, em churrascaria, às vezes, não deixava a gente comer o cupim. Então, ele tinha umas particularidades assim, meio complicadas, assim, para quem gosta dessas coisas, mas é uma pessoa incrível, cara. E ele se preocupava muito com essa nação também. Gente do céu, como era preocupado. Ele conversava todo dia sobre o problema da dívida do país, o problema das crianças. A preocupação dele era muito, muito grande com as crianças do país. Ele defendia demais isso. E toda vez que alguém se candidatava, ele chamava esse candidato que tinha chance de ser eleito e falava: olha, faça assim, assim, não entre em projetos que você vê que é projeto de corrupção, não se entregue ao sistema, tome cuidado com tal coisa. Ele era muito preocupado com isso. Boa. Bem, nós sabemos que eu tenho dito o seguinte: homens como Enéas não nascem de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos. São homens nascem de 5 décadas a um século. Sabemos que não vai ser fácil surgir no Brasil alguém como o Enéas, né? Mas pelo menos Boa pergunta que você me. Boa colocação. Desculpa te cortar de novo, senão eu vou perder aqui. Quando nós voltamos com o Prona, nós tivemos muitas críticas. Pessoas criticando bastante. Digamos assim, eles querem tomar o espaço do doutor Enéas, porque o doutor. Eu sempre disse uma coisa: o doutor Enéas foi o único.
jamais alguém vai conseguir entrar no mundo Enéas Carneiro e ser Enéas Carneiro. Isso é impossível. Só que os ideais que o doutor Enéas deixou, o projeto nacional que ele deixou, cabe a nós. Não é a mim, não. Sou eu, você, outros nacionalistas, levar adiante. E quando eu convidei o Cabo Daciolo, que é meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma amizade fora da política, a fazer parte do Prona, eu me senti muito triste em ver um nacionalista dizer assim, ele não tem a capacidade que o doutor Enéas teve para estar no cargo de presidente, falando isso do Cabo Daciolo. Só que essa pessoa esqueceu de uma frase do doutor Enéas que dizia o seguinte, que a coragem é um atributo dos fortes de espíritos que não se apequenam diante das dificuldades. Então, o Cabo Daciolo, ou eu, ou a Patrícia, a gente não tem nunca, nem perto, a mesma inteligência que o doutor Enéas Carneiro teve. Mas nós temos a mesma coragem que ele teve. A coragem de brigar do sistema, a coragem de enfrentar esse sistema. E eu queria que todos os nacionalistas entendessem isso. Que aqui, o nosso presidente de honra do partido é o doutor Enéas. Nós somos apenas umas figuras. Nós somos a figura que vai... Até porque uma coisa boa que o doutor Enéas fez deixou as suas ideias registradas em livros. Eu penso que só falta isso. Pessoas com coragem de pegar as ideias e implementá-las na prática. Correto. E eu tive muita crítica na época. Quando eu estava criando o Prona, eu estava em Brasília, eu trabalhei em Brasília, eu estava no gabinete lá do Cabo Daciolo, encontrei com o Jair Bolsonaro, saindo do gabinete dele, ele era deputado, e eu estava com um livro na mão. Ele olhou e falou, o que é isso, João? Eu falei, é o livro do Prona, do Grande Projeto Nacional. Ele falou, pô, dá para mim. Eu falei, lógico, tô aí, deputado. Entreguei o livro para ele, até eu falei, agora eu vou tirar uma foto. Tirei uma foto e falei, ó, nós estamos trazendo o Prona de volta. Ele falou, poxa, bacana, eu apoio a volta do Prona. Muita gente virou para mim e falou assim, você é um entreguista, porque você é um neoliberal, você não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, gente, qualquer cidadão pode assinar uma ficha da volta do Prona. Se chegar um comunista e falar assim, eu quero assinar a volta do Prona, eu vou falar não para ele? Eu vou falar, ótimo, o senhor pode assinar, não tem problema algum. Então, assim, pessoas criticaram demais isso daí. E isso não é um ato de coragem, isso é um ato de covardia fazer isso. Porque a minha maior vontade era trazer o Prona de volta, não importa quem estava assinando ele. Essa pessoa que assinou uma ficha de apoio à volta do Prona, eu deixo muito claro, ela não é filiada ao partido, porque não é uma ficha de filiação, e ela também não faz parte da executiva do partido, é uma ficha de apoio. Eu não sei quem assinou as 489 mil fichas. Pode ser qualquer pessoa. Então, essas críticas bestas que ocorreram na época dividiu muito os nacionalistas. Então, eu penso que a pergunta do Caio Marino já está respondida, né? O Prona ressurgirá? Sim, ressurgirá. Essa hoje é a minha maior luta, Caio. Quando as pessoas perguntam para mim, João, qual o seu maior projeto para ser deputado? O meu maior projeto para ser deputado federal é auditoria da dívida pública. Esse é o número 1. Sem uma auditoria da dívida pública, eu não consigo investimento em saúde, eu não consigo investimento em educação, não consigo investimento em segurança em lugar nenhum. E o seu segundo projeto? É a volta do Prona. Por que a volta do Prona? Porque eu, com mandato, eu sentado no meio do poder, eu consigo brigar de frente com eles. Porque quando eu entreguei o projeto Prona no Tribunal Superior Eleitoral, assustou muito, né? Assusta os ministros atuais, assusta hoje o sistema, olhar e falar assim, vai voltar o partido do Enéas Carneiro. E o mesmo partido, com o grande projeto nacional. Então, eu acredito que você, eu acredito que eu tendo
como deputado, mais aliados e mais força para isso, vai ser muito mais fácil trazer o Prona de volta. Porque eu acho que o medo deles é grande, hein? Bem, eu penso que esse medo, a nível interno, é praticamente o mesmo. As ideias do Dr. Enéas, eu penso que. E ele era assim uma pessoa que não apenas defendia a autoafirmação do Brasil. Eu não vejo o Enéas, por exemplo, o mesmo espírito que tinha o Napoleão ou o imperador de querer dominar o mundo, mas ele queria que o seu país fosse respeitado. E ele, por exemplo, falou da Namíbia, que é Sim. um país africano. E o que é que eu noto? Eu noto que Enéas era um homem iluminado. Por exemplo, o que acontece com os líderes africanos? Os líderes africanos acontece o seguinte: aqueles que eram nacionalistas, tal como Enéas, que defendiam o panafricanismo, a unidade dos povos africanos, sabes que os povos africanos foram escravizados, trazidos até Sim. aqui, para as Américas, depois foram colonizados, os portugueses foram lá, os portugueses só não, em Angola que é os portugueses, mas os africanos foram lá, as grandes potências europeias. Então surgiram, no período da descolonização, os africanos com o desejo de emancipar os países africanos. Mas todo líder africano que queria a liberdade, o desenvolvimento do povo africano foi morto. Agora, aqueles líderes subservientes que não criam escola, as crianças ficam sem escola, não criam hospitais, investem todo, roubam dinheiro, investem todo na Europa, esses que são subservientes das grandes potências é que vivem bem, passam os seus fins de vida na Europa. Sim. E as ideias que Enéas defendia isso, cada país deve lutar para criar nos cidadãos aquele sentimento patriótico e o amor à pátria. Olha, Soberania nacional, né? soberania nacional. É a soberania nacional. O doutor Enéas, na verdade, quando diz romper com o sistema, você rompe para chamar numa conversa. Eu não vou deixar de pagar dívida pública, jamais. Eu não vou dar um calote mundial. Eu não estou aqui para dar calote mundial em ninguém. O doutor Enéas jamais vai dar um calote mundial. Eu também não quero um calote mundial. Só que eu preciso reorganizar esse país. Eu não tenho como conversar em pagar uma dívida se eu antes não romper com isso, chegar e falar, amigão, quero saber o que eu vou pagar agora. Chega de pagar esses juros que não existe. Vamos pagar essa dívida? Vamos embora. Aquela mentira de que o Lula pagou dívida existe até hoje na cabeça de vários aí. Não pagou nada. Então, e a gente continua em dívida. Hoje, por incrível que pareça, eu estava vendo um programa eleitoral onde o PSDB de São Paulo buscou num banco internacional 25 bi de investimento para a área. Um dos estados mais ricos do Brasil buscar dinheiro de um banco internacional para investir aqui dentro. Quer dizer, mais uma vez ele assolou o Estado. Isso vai continuar. Até quando isso vai continuar? Agora, por que eu tenho que buscar um investimento fora, sendo que eu tenho dinheiro aqui dentro? Mas o meu dinheiro vai para eles. Então, assim, é algo irônico, né? Eu pego o meu dinheiro, eu pago o banco lá, que empresta de novo para mim aqui dentro. Que vergonha, né? É uma vergonha para o país, sendo que eu poderia direto investir na minha educação, como o governo de São Paulo fez, pegou 25 bilhões para investir na educação, em saúde, e já criou outra dívida com o Banco Internacional. E assim continua. Então, vou sim. Vou brigar para romper com isso e fazer auditoria da dívida pública. Boa. Vamos ver. Não queria estar sozinho, né? É mesmo isso que eu quero falar agora. Chegamos a quase uma hora de live e a última pergunta que eu tenho para si é a seguinte. Todos aqueles brasileiros, porque está cheio de brasileiros aqui, todos aqueles brasileiros que se reverem nos ideais do Dr. Enéas e quiserem se juntar ao João nesta luta, como podem estar em contato com o Instituto Enéas ou com o João para se juntar nessa luta e suas redes sociais? E qual mensagem você deixa para os brasileiros nacionalistas? Bacana. Em primeiro lugar, eu digo o seguinte, que o meu gabinete vai ser um gabinete nacionalista. Eu vou ter, na minha assessoria, somente nacionalistas. Eu não vou colocar ninguém que não seja fora disso. Quem quiser entrar em contato com o João, a rede social é João Sparano. Entre em contato comigo por todas as redes sociais.
E quem quiser o meu WhatsApp pessoal é 11 9 91 90 52 19. O João, se eleito for em Brasília, vai levar o grande projeto nacional, vai estar junto com todos os nacionalistas aí. E eu queria que todos fizessem parte desse projeto, que é o Prona, a volta do Prona. Boa, boa. Então, vai aqui meus agradecimentos para o João. Obrigado. Antes disso, deixa-me. A hora passa rápido, mas sabemos que o João é bem-vindo aqui ao nosso live e que, querendo algum dia falar para a nossa página, para os angolanos, para os brasileiros, pode enviar-nos uma mensagem, que sei que vai ser sempre bem recebido aqui. Deixa-me aqui também saudar o Samuel, o Henrique Matias, o Prólogo, Felicidades Lopes, o Daniel, da página Nosso Nome é Enéas, o Branco é Palanga, o vídeo, também a partir de Angola, o Pastor Paulo Baltazar, a partir de Angola também, o meu amigo Pastor Dimitri, o Calunga, Emissão José Calunga, angolano, pastor aqui no Brasil, estado de Minas Gerais. Bacana. O Guilherme Xavier, que está aqui na minha cidade. A Nadinha, eu penso que fala-nos de Angola, né? Não sei bem, ela mandou uma mensagem que admira a inteligência do pastor, sempre admirou, mas eu acho que é de Angola. Se tiver ainda, pode escrever se fala de Angola, do Brasil. O Diogo Vasconcelo Pessoa, o Caio Marino, deixa lá ver. Bastante jovens, né? Eu vejo que a juventude gosta demais do Dr. Enéas. Isso é muito gratificante. Então, li todos esses nomes para agradecer pelo carinho da vossa audiência. Mais uma vez, João Sparano, muito obrigado. Ainda depois da manhã eu vou também ter uma conversa sempre sobre o Dr. Enéas com um dos jovens que escreveu um livro. Ótimo, o André. É o André, vou receber ele para Show de bola. A gente continuar a conversar sobre aquele livro. Vamos lutar para divulgar as ideias do Dr. Enéas. Vamos. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Senhor. Muita sorte. Obrigado a todos os brasileiros, obrigado aos amigos que estão aí, obrigado ao povo angolano. Você sabe que eu ainda quero conhecer muito Angola e pretendo ir para lá. Eu tenho amigos angolanos aqui em São Paulo, e às vezes a gente senta para bater papo, e o carinho é muito grande. Obrigado a você, obrigado aí pelo espaço, e o Dr. Enéas sempre vai ser uma referência em nossas vidas. Não só uma referência política, mas uma referência como ser humano. Um ser humano que respeitava, um ser humano que amava essa pátria, um ser humano que sempre disse que não existe pátria sem patrimônio, é um ser humano que defendia muito a família e os costumes. Bom, o Janilson Bernardes diz, apenas que cheguei só agora na live. Vocês chegaram agora, para vocês que vão assistir amanhã, mas assistir mais logo, a partir de Angola e Brasil, podem seguir também o nosso canal no YouTube com o mesmo nome, só para esclarecer. Dê um like na nossa página, fica atento, essa página trata sobre teologia, eu sou teólogo, sou pastor, sou teólogo. Aqui tratamos sobre teologia, sobre política, sobre cultura e sociedade, com diversos convidados. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, um forte abraço para vocês, Deus abençoe. Obrigado, João. Forte abraço. Estamos aí. Obrigado. Meu nome está aí, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Meu nome é Enéas.